Feliz sábado. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui para partilhar a mensagem com vocês, tá bom? Que eu me chamo Brito, eu estou com a minha esposa, a Valéria. A gente faz parte do distrito de Valparaíso, que são 2 distritos, é Valparaíso, né? E tem o Valparaíso 2, é assim. Então a gente congrega na Igreja do Céu Azul. Então quando alguém pergunta onde é que tu mora, eu falo, eu moro no céu, ué. Estou mentindo? Só que lá o céu é meio estranho às vezes também. Algumas pessoas vão ver esse vídeo, né, depois. Outros já estão vendo. Também a gente quer desejar boas-vindas para essas pessoas também. Está no canal do YouTube. Para quem não sabe, o canal é Sinais da Volta de Jesus. Tá bom? Quiser depois conferir, ver a mensagem novamente, está lá. O tema da mensagem é Cura à Mesa. Eu só esqueci de colocar o ali. De volta à origem. Por que de volta à origem? Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 17 e no verso 14. 17, 14. Oremos. Como estamos? Querido Deus, nesse momento estamos aqui na Tua presença, agradecidos pelo cuidado especial que o Senhor tem nos concedido. Queremos Te pedir nesse momento que o mesmo Espírito que inspirou as Santas Escrituras, seja o mesmo Espírito que nos ajude a compreender a inspiração profética. Nos ilumine, Senhor, e a aceitar essa mensagem, que é uma mensagem que ela está tão ligada à terceira mensagem angélica, como qualquer outra mensagem das Escrituras. É a reforma de saúde. Que o Senhor nos ajude a ter uma mentalidade que venha do Senhor para aceitar a mensagem que o Senhor tem a nos falar. A advertência que o Senhor tem nos chamado a ouvir. Que não só a nós, foi primeiro a nós, mas também ao mundo aí fora que precisamos ser missionários, ser médico missionário, como está lá nas Escrituras e também no Espírito de Profecia. Que o Senhor nos ajude nesse momento, nos dê sabedoria, no nome de Jesus. Amém. Bom, todos já estão com suas Bíblias abertas, amém? Então, Jeremias 17, 14. Eu gosto muito dessa mensagem, e sabe quem me deu essa mensagem? Eu nem tinha parado para observar. A gente foi pregar numa igreja evangélica, e eu queria pregar esse sermão. Só que esse sermão era outro tema, não é esse que está aí. Aí a pessoa da igreja dela falou assim, da igreja evangélica, eu queria que vocês pregassem baseado nesse versículo. E olha só o versículo que ela me deu. Eu peguei, gostei do título. Cura, origem, cura à mesa. Ela que me deu o tema, eu amei. Pronto, vai ser esse o tema desse sermão para sempre. Diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és aquele quem eu louvo. Olha só que interessante. A mensagem começa dizendo assim, cura, é uma oração do profeta, né? Cura-me, Senhor. E realmente, se você pedir a cura, Ele vai te dar a cura. Claro que tem umas condições que a gente vai falar, tá? Se você pedir a cura, Ele vai te dar a cura. Se você pedir que seja salvo, você será salvo. Todo dia oro pela salvação da minha família. Eu quero que minha família seja salva. Pois Tu és aquele quem eu louvo. Próximo. Eu gosto dessa mensagem do pai da medicina holística, Hipócrates, que ele diz o seguinte, seja o alimento teu, os remédios de Deus, como usá-lo. Irmãos, o teu alimento, ele pode ser o teu remédio para a tua cura, mas ele pode ser também o veneno para a tua morte. Você que escolhe viver ou morrer por meio daquilo que come. Já viu o ditado que o peixe morre pela boca? Então, que seja o teu alimento, o teu remédio. É simples. Olha só.
Você sente uma dor de cabeça, o que você faz? Já eu escutei de pirona, analgésico aí, né, da vida. Vai lá na farmácia. Sendo que é apenas tomar água todos os dias. Mas quer saber um para passar logo a dor de cabeça? Meio copo de suco de laranja analgésico. Esse é o remédio. Está lá na sua fruteira, está lá na sua mesa. No passado, quando Deus criou o homem, Ele criou para comer de tudo aquilo que Ele deixou que era para comer, não era? As frutas, as sementes. Então era tudo aquilo que Ele deixou para a gente comer. Mas lembre-se que tudo está ligado, não só a comer, mas é um estilo de vida completo, porque eu conheço gente que é vegetariano que está morrendo de câncer do estômago. Triste. Então é um conjunto. Entendeu? Ou seja, Deus, depois que o homem peca, o que Ele fala? Que nós temos que, além das frutas que Ele tinha deixado, né, da semente, das árvores que dá semente, é também agora que nós consumimos o quê? As ervas do campo, que vão servir como cura das nações. Não é isso que Ele diz? Alface da vida. Para estar com um problema de não dormir. Tal da alface. E assim, se eu for falar, tem muitos, todos eles têm um benefício. Aí a gente vai lá, se entope de remédio, que realmente vai fazer um efeito, mas porém vai provocar um outro problema. E assim vai. Adiante. A gente vai ler mais um texto, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 8, no capítulo 1, no verso 8, que diz o seguinte. Deixar todo mundo encontrar, escutar o barulho das folhas da Bíblia, das páginas. Aqui vai estar um pouquinho diferente, mas vocês vão entender, tá bom? Amém? Vamos adiante? A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são o quê? Conhecidas por todos. Ou seja, o que você é, o que você faz, o que você vive na sua vida, ela tem que refletir. Nossa, você é diferente, você é uma pessoa que transpira assim, você não precisa falar nada, entendeu? O seu modo de agir, o seu falar, a sua vida diária. Entendeu? Alguém olha, todo dia eu vejo o Brito passando ali, ó, correndo, fazendo exercício. Eu quero seguir ele também. Entende? Não precisa ser longe, não. Pode ser só na sua quadra, tá? É assim que eu faço. Não precisamos dizer mais nada. Vocês são a mensagem. E aí? Eu lembro de um testemunho de uma mulher que tinha lúpus, e ela foi descobriu e foi no médico, e o médico receitou lá uma nutricionista para ela. Aí quando ela falou que era para também tomar o suco da Superbom, ela, oxe, esse suco é da minha igreja. Então vou cortar aqui a nutricionista, você não precisa. Você já tem todo o conhecimento. Eu mesmo já li os livros, são muito bons. Eu utilizo o livro Conselhos sobre Regime Alimentar e tal. Você tem todo o conhecimento. Ela disse que ficou, o quê? Envergonhada. A Amanda deve ter ouvido esse testemunho. Ela ficou envergonhada. Entende? Então possamos ser essa mensagem que não venha nos envergonhar quando alguém falar assim, olha, eu conheço o livro e sigo esse livro e eu não sigo. Conselhos sobre Regime Alimentar. Nós temos uma faculdade completa escrita por uma jovenzinha lá tinha apenas a 4ª série. Não sei quem foi que inspirou ela, mas sabemos, né? Óbvio. Então são informações riquíssimas. Próximo. E ainda falando sobre o livro Conselho sobre Regime Alimentar, né, na página 69 diz assim que em 10 de dezembro de 1871 foi me mostrado novamente que a reforma de saúde é o quê? É um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. A reforma de saúde é um ramo da grande obra, ou seja, faz parte das 3 mensagens angélicas.
ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão ao corpo. Ou seja, ela não pode se separar das mensagens que deve ser acoplada no momento que você vai levar a palavra de Deus para quem não conhece. Adiante. E essa mensagem ela recebeu no ano de 1863. Você quer saber qual foi a primeira mensagem que irmão White recebeu para que você tirasse da sua vida? Alguém sabe me dizer? Qual foi a primeira mensagem que irmão White recebeu da inspiração profética que você tirasse da sua vida para sempre, que você ia viver mais? Alguém falou, eu estou ouvindo mais açúcar. Açúcar, irmãos, açúcar, veneno, mata. As pessoas estão todas adoecidas, com problemas mentais, por causa do açúcar. Eu quase esqueci, mas é isso. Entendeu? O açúcar tem destruído. É uma droga, vicia. E a gente olha para a criancinha, a primeira coisa que a gente dá para ela, para acalmar ela, toma uma balinha criança e ela fica calminha, calminha. Não sabe ela que... Depois que foi as outras coisas, tá? Então a primeira coisa que irmão White, lembre-se que naquele tempo o açúcar era um açúcar melhor no tempo dela. Não era o açúcar misturado com o cal que a gente tem hoje. Entende? Era um açúcar melhor. Entende? E assim, o posto de saúde estão tudo lotado de pessoas com colesterol alto, com depressão, com diabetes, e assim vai. O nome é diabo, diabetes. É da Beth, não é meu não. Nem seu também, tá? Nenhum de vocês. Ainda na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Como é que vocês estão cuidando do corpo de vocês? Vamos deixar o texto falar, eu estou falando que o corpo é de vocês, né? É isso? Eu estou falando, mas olha o que a Bíblia diz. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do... Então é de vocês? Como é que vocês estão cuidando? Como é que vocês estão cuidando daquilo que não é de vocês? É a pergunta que eu estou fazendo. Não precisa responder. Como vocês estão cuidando daquilo que não lhe pertence? Imagine o seguinte, quando você vai alugar um carro nas locadoras, a primeira coisa que ele te pede é o quê? Um calção, porque se você danificar o carro, você vai ter que pagar. Eu estou dando só uma ilustraçãozinha básica de uma coisa desse mundo. Mas, gente, se você não cuida do seu corpo, você vai ter que perder. Né? E diz mais, que é do Espírito Santo, porque ele ainda vai habitar em vocês. É assim? Está dizendo? Para o futuro? Ele está dizendo agora, porque habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Alguém pode ler o restante para mim? Eu sei o que está dizendo, do versículo. O verso 20. Porque foste comprado por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Porque foste comprado com alto preço. Próximo. O que a gente está transformando o corpo? A gente está transformando o corpo em uma lixeira. O templo do Espírito Santo está se transformando em uma lixeira, porque tudo que não presta, só porque é gostoso, a gente está jogando para dentro sem se preocupar. Adiante. Portanto, o que comais, o que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se não bastava comer o que não presta, a gente também tem preguiça de ir praticar exercícios. A gente não quer sair para fora para tomar uma luz solar, um ar puro. A gente não quer saber nada, quer ficar apenas no comodismo. Adiante.
Aí vem esse texto forte sobre conselho sobre regime alimentar, página 150. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. E como é que ele vai controlar as pessoas? Marionete do diabo. Como é que ele vai controlar? Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Irmão White diz, em alguma parte lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, que a gente tem que ter apenas 2 refeições, que é a terceira para quem trabalha no pesado. Café da manhã como um rei, vamos dizer, de jejum, né? Melhor assim. Almoçar como um príncipe. E o jantar, que tem que ser muito cedo, às 18 horas mais ou menos, como mendigo. Porque, irmãos, a noite foi para dormir e nós estamos deixando nosso corpo trabalhar à noite. E assim vai. Vamos para adiante. Conselho sobre regime alimentar, página 52. O regime tem muito a ver com a disposição a entrar em tentação e cometer pecado. Então, é isso. E nisso, irmão, vai o que? Gerando essa vida como a gente quer e não como Deus quer, vai gerando o que? Um ciclo vicioso. Vamos dar um exemplo do que seria um ciclo vicioso aqui. Por exemplo, uma pessoa que toma café. Graças a Deus, no nosso meio, nós não temos ninguém que toma café. O café é preto. Porque, primeiro, que é uma droga, tem açúcar e acaba com a sua saúde. Causa arritmia cardíacas e muitos outros problemas que você nem imagina. Então, no nosso meio não tem. Então, vamos supor que uma pessoa que toma café lá fora. Porque no nosso meio não temos ninguém que toma aqui, não tem ninguém que toma café. Tá bom? Então, vamos supor que lá fora, as pessoas que tomam café, a primeira coisa que ela faz depois do café é o quê? Fumar. Agora vamos falar de um ciclo vicioso que tem no nosso meio. A gente nem acha que faz mal, mas vamos, seguinte. A gente compra uma pizza pequena e o ciclo é agora também pedir junto da pizza pequena uma jarra de leite de castanha para tomar junto com a pizza. É correto? Não? É o quê? Qual específico? Alguém poderia me dizer? Esse aqui não é café. Então, vou tomar essa aqui porque, lembrando que tem mais cafeína do que café, tá? Então, o ciclo vicioso. Energético tem mais cafeína ainda do que café e a Coca-Cola junto. Ninguém queria citar o nome, então vou citar. Entendeu? Tem mais cafeína do que ela. Então, isso tudo causa arritmia cardíaca. Então, olha só. Uma coisa vai puxando a outra. E qual horário? Sábado à noite, vou jogar uma corda lá no sol, que é para ele baixar logo. Eu preciso ir no mercado fazer aquela compra de sábado à noite e reunir a galera da igreja, porque crente come muito. E sábado à noite, e o sol não baixa logo, ou do sol. Aí vai lá, compra uma pizza pequena, grande, né? Que é para dar para todo mundo e sobrar ainda um pouco para comer. E qual o horário da pizza? Agora alguém poderia me dizer? Aí tá, beleza. Amanhã eu vou dormir até 10 da manhã mesmo, não tem problema não. Aí tá. Aí quando a pessoa dormiu altas horas, só terminou de comer, foi dormir, aí acordou. Rapaz, eu dormi a noite toda, mas eu estou sentindo um cansaço que eu não sei explicar o motivo desse cansaço. O organismo, o cérebro trabalhou a noite inteira para poder fazer você dormir e ainda digerir a sua comida. E você sonhou um monte de coisa que não sabe nem, teve pesadelo a noite toda. Entende como é que é? A nossa vida é assim, mas não é para ser assim. Entendeu? Vamos adiante. E isso gera o quê? Um ciclo. E nisso vai o quê? Acarretando um monte de problemas, e um daqueles eu preciso hoje mudar de vida porque eu preciso perder peso, achando que a ideia é perder peso, nada disso. Vai muito mais além disso. Aí começa o quê? As famosas, passa para mim, por favor. As famosas dieta. Vou só dizer uma coisa para você, dieta é bom, tá?
Até funciona. Mas isso, depois, volta tudo de novo. Resolve por um tempo, mas não resolve. Aí vai surgindo as famosas dietas. Vai lá, passa para mim. A dieta low carb, a dieta do jejum intermitente. Até gosto dessa, passa para mim. Vai aparecer aqui também. A dieta do jejum intermitente. Aí vem a dieta do Dr. Duca, a dieta do ovo, a dieta não sei mais lá do que. E a dieta que não acaba mais. Lembrando, não vai funcionar, porque a gente não precisa só de uma dieta. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Não adianta eu deixar de comer carne e dizer eu sou vegetariano. Não adianta eu parar de tomar refrigerante a partir de hoje. Tem que mudar todo o seu estilo de vida, toda a sua forma de agir. Entendeu? Vamos lá, adiante. E nisso, chega aonde? As doenças que mais matam. Seria, irmãos, interessante, é bom, faz bem. A gente tirar realmente um dia para a gente jejuar. As pessoas acham que jejuar é só por uma causa espiritual. Você não sabe que vai muito mais além disso. Quando você passa de uma certa fase do jejum, ele começa a fazer curas que você nem imagina. É chamado de cirurgia natural do corpo. Cura até câncer, só para você ter uma noção. Quando você passa um tempo sem comer. Porque o corpo precisa, ele quer, porque quer, não sei de onde que ele quer muito açúcar. E chega um momento que ele não sabe mais onde buscar açúcar, ele precisa comer, agora as células, o corpo é assim. Ele vai caçando um jeito para cuidar, para matar, para comer algo. E o nosso corpo está cheio do quê? Açúcar. E por causa disso, o que vai acontecendo? Pode ir adiante. Vem as doenças do coração, a diabetes. De cada 10 mortes, 4 ocorrem devido às doenças do coração. A cada 20 segundos alguém sofre um ataque cardíaco e a cada 33 segundos alguém morre do coração. A quantidade de pessoas que estão morrendo do coração. E tudo por causa de um estilo de vida ao Deus dará. E infelizmente no nosso meio está acontecendo. A quantidade de pessoas com doenças autoimune, câncer, que não deveria ter no nosso meio, está tendo. Diabetes é a terceira doença mais comum no mundo na atualidade. De cada 5 pessoas tem diabetes, porém uma delas ainda não sabe. E o teste é simplesmente você saber se você tem. Atinge especialmente os adultos de 25 a 40 anos. E até menores. Outro dia, lá na minha igreja do Céu Azul, tem uma filha da irmã, saudável, super saudável a criança, e do nada começou a ficar mole, dormindo, e ela não queria mais comer, levaram no hospital e fizeram um teste. Você tem uma noção, os testes que faziam já não detectavam mais a glicemia dela, porque estava tão alta, mas tão alta, que ela não conseguia mais detectar. Tiveram que fazer um exame agressivo, que vai na perna, para poder detectar. A menina já estava morrendo. E nisso foi levado às pressas para o hospital, e lá conseguiram controlar a diabetes da criança que tem apenas 9 anos. Pode ser hereditário, mas não pode permanecer. Não é porque foi hereditário que a gente vai deixar. A gente tem como diminuir. Não pode, não tem cura, né, como diz por aí, mas tem como diminuir com a mudança no estilo de vida. Cerca de 1/3 dos habitantes dos Estados Unidos tem pressão alta e 31% dos hipertensos não sabem que sofrem da doença. Hipertensão é a maior causa de derrame cerebral.
Colesterol elevado. Cerca de 105 milhões de pessoas têm colesterol elevado. 10% dos jovens de 12 a 19 anos também têm a doença. E para melhorar, o que seria que ter feito? Diminuir 10% de colesterol reduz o quê? 30% as chances. Então, é mudar o seu estilo de vida. Diminui 30% a chance de desenvolver uma doença cardíaca. Próximo. Obesidade. Chamada de obesidade mórbida. O que causa? Quais são as... de cada 5 pessoas, pode adiantar para mim, por favor? Cada 5 pessoas estão obesas ou com sobrepeso. 15% das crianças são obesas e destas 80% serão adultos obesos. Pessoas obesas têm complicações como o quê? Hipertensão, artrose, refluxo, câncer, até deixa eu envermelhei, cálculos biliares, gota, derrame, aneurisma. Irmãos, uma paradinha aqui para o câncer, rapidão. Adianta, por favor. Nossas crianças não morreriam tanto de quê? De câncer. Quando não comia o quê? Salsicha e miojo. A salsicha é considerada já pelo Ministério, a Organização Mundial da Saúde, equiparado a pior do que o cigarro. Vamos fazer um evento para angariar dinheiro para os aventureiros. Eu falo isso com foco na minha igreja, tá? Vamos angariar um evento para a gente ter dinheiro para os aventureiros. Vamos fazer um cachorro quente para vender lá na pracinha. E a salsicha é de frango. Que te garante? Você viu fazer? Entendeu? É tenso. Miojo. Vou fazer aqui a comida rápida para a criança. Eu vou fazer um miojo porque é rapidinho, porque eu estou na correria, não sei o que tem lá. Miojo, plástico. A gente está dando plástico para as crianças. Além do plástico, ainda tem o pacotinho do veneninho lá da morte, o pó da morte lá, que como é que chama aquele negócio lá que coloca nele lá? Como é que é? Altamente cancerígeno. Glutamato monossódico. Altamente cancerígeno. Em alguns países é proibido isso aí. Só pra você ter uma noção, outra coisa também que tem nos alimentos é o tal do caramelo 4. Nos Estados Unidos é proibido. Que tem no refrigerante aqui do Brasil. Irmãos, adianta para mim. Cerca de 90% dos casos de câncer coloretal estão ligados ao quê? A 2 fatores. Esse aqui eu estava no meu trabalho, lembrando, eu sou, durante a semana, né? Eu sou servidor público do Distrito Federal. Eu trabalho em uma escola. Aí, eu fui abrir o computador para eu adiantar meu serviço. E a primeira coisa que abriu na página foi isso aí. Aí eu, opa, isso aqui é muito legal, vou usar no meu sermão. Achei lá no site do MSN. Diz assim, cerca de 90% dos casos de câncer coloretal estão ligados a 2 fatores. E olha só isso aqui. Pasmem. O câncer coloretal é o 3º tipo de tumor mais frequente no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de mama e de próstata. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o país deve registrar mais de 45 mil novos casos por ano em 2025. Você lembra daquele pastor da nossa igreja, famosinho, que está se tratando do câncer, que está pregando muito sobre saúde? É Rafael. É um exemplo de pessoas com esse tipo de câncer. Segundo a estimativa, o aumento significativo da incidência, especialmente entre adultos com menos de 50 anos, preocupa especialista e reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
abordados em campanha como o Março Azul Marinho. Ou seja, a partir do ano que vem, assim como é feito para o câncer de mama, né, da lacinho, e também para o de próstata, acho que é isso, também vai ser feita a campanha para o câncer coloretal. Ainda mais, diz assim, ó, o médico ressalta que 90% dos casos estão associados, dos cânceres, né, estão associados ao estilo de vida e fatores ambientais, enquanto apenas 10% tem origem genética. Ou seja, a maior parte desse câncer é desenvolvido pela forma como a pessoa tem vivido. Isso apenas 10% é por causa, herdou, né, vamos dizer assim, é genético. Olha só isso aqui, irmãos. Dessa forma, para prevenir, não é adventista falando, tá? É as pedras clamando. Dessa forma, para prevenir esse tipo de tumor, é importante evitar o consumo do quê? Não dá nem para vocês verem, né? Era pequenininho. Passa aí para mim que ainda está no... Isso. O consumo do quê? Olha lá, ó. Embutidos. Bebidas açucaradas, está em azul. Bebidas açucaradas e o excesso de carne vermelha. Adotar uma alimentação equilibrada não está no Espírito de Profecia. Essa mensagem está no site da internet, mas está no Espírito de Profecia, tá? Amém? Olha só. Então, bebidas açucaradas e o consumo de carne vermelha. Adotar uma alimentação equilibrada com o quê? Com frutas, verduras, legumes e cereais, prática de exercícios físicos, não ingerir bebidas alcoólicas e não fumar. Então, para evitar a doença, está aqui uma receitinha básica dada pelas pedras para nós. Amém? Alguém diz amém? Amém! Amém! Irmãos, esse trecho que eu tirei do Espírito de Profecia, lá em Medicina e Salvação, página 3, diz o seguinte, olha só. Deus, o quê? Alguém pode ler junto comigo? Deus, para milagre, mas estão violando constantemente as leis da saúde e nenhum esforço fazem para evitar a doença. Pesado, né? Agora voltamos ao versículo do começo. Lembra o versículo que a gente leu de Jeremias? Que nós podemos pedir cura para Deus? Qual a condição que nós podemos pedir cura para Deus? Não voltar mais. Porque eu estou falando de pessoas que estão adoecidas já, tá? É não voltar mais a fazer. E lá diz claramente que a causa de muitos não ser curado é porque Deus sabe que se ele for curado, ele vai voltar às práticas de antes. Então, não adianta a gente orar por alguém que não está com interesse em mudar. Alguém que está com interesse em mudar? Eu estou. Porque todo dia eu tenho que mudar. Ainda não mudei. Tem muitas coisas que eu preciso mudar. Amém por isso. Porque a gente fala, mas eu já sou vegetariano. Que alguém enche a boca para falar isso, né? Eu sou vegetariano. Eu não tomo mais refrigerante. Eu não sei o que tem lá. Mas tem muitas coisas que ainda pratica. Porque não é só ser vegetariano. É dormir na hora certa, a quantidade de horas certa. E assim, já vou falar sobre isso, não vou adiantar isso. E nisso, a resposta é, para essa pergunta. A pergunta, na verdade, né, parece... Existe solução? A pergunta é, existe solução? A gente falou no meio da mensagem aqui que sim, existe solução. Tem essa frase do Laí Ribeiro, acho que todo mundo deve conhecer, que diz assim, ó, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, enquanto tem vida, enquanto você está respirando agora, arrume tempo para cuidar da sua saúde. É importante, porque senão vamos ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus todo mundo já conhece. Qual é o plano de Deus? Simples.
Deus nos deixou 8 remédios. Não é só ser vegetariano. Vai muito mais além do que isso. Eu vou falar bem rápido dos 8 remédios, tá? Pode passar para mim. E nisso nós temos vida em abundância. Tomar água. Água é de vital. Use e abuse para sua boa saúde e vitalidade. Próximo. Ar puro. Tira um tempo para ir num local onde é aberto, onde tem árvores, para curtir a natureza, contemplar o canto dos pássaros. É importante tirar um momento para isso. Próximo. Praticar exercício físico. Não precisa você pagar uma academia. Se você puder pagar, paga, é bom, faz bem. Mas se não puder, tira um tempo todos os dias à tardinha, pelo menos 30 minutinhos, não precisa ser muito não. E ande, não precisa correr, só ande. Faz bem para o seu corpo. Você vai ganhar 11 anos de vida a mais, diz os especialistas. Saudável. Não é? Ainda respira? Ar puro. Porque eu vejo que aqui deve ter muito carro, não, quem mora por aqui. Então, e agora o mundo está mudando, né? Os carros a combustão estão saindo, entrando nos elétricos. Então, está melhorando. Bom, nutrição. Faça do seu alimento o seu remédio. Foi isso que eu acabei de falar antes. Descanso. Dormir é essencial para manter uma mente equilibrada e a saúde. Equilíbrio. Irmãos, eu acho interessante. Quem conhece aquelas balanças antigas que botavam um peso do lado e o produto a granel do outro que... Amém. Eu sou do Maranhão também, viu, irmão? Se eu for, então você lembra disso. É? Que legal. Como é que chama isso, irmã? Equilíbrio. Ou seja, na vida do ser humano, irmão, ele tem que ter equilíbrio. Até quando ele aprende uma mensagem nova, ele tem que ser equilibrado para repassar, porque senão a pessoa vai achar ele é uma pessoa chata. Não quer estar perto do irmão, toda hora quer corrigir a gente. Né? Isso é Lembra da mensagem do começo que a gente leu do texto bíblico? Que a gente deve ser o quê? A mensagem. Devemos ser o exemplo. Então, equilíbrio. Devemos ter equilíbrio. Esse é um dos 8 remédios naturais. Por quê? Vida em equilíbrio é a busca do bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Tá tranquilo aqui, vá. Eu estou acompanhando por aqui. Tá bom. Outro remédio importantíssimo que não pode faltar na sua vida é a luz solar. Ah, mas eu não vou para o sol, que não sei o que tem lá, que dá câncer de pele. Pô, você passa 2 meses sem entrar no sol. E do nada já quer logo de uma vez entrar no sol, aí vai causar uma insolação e muitos outros problemas. Uma coisa era meu pai, que passava lá na roça o dia todinho, capinando, apanhando feijão, arroz, e não dava nada, porque ele passava o dia todo, porque ele tinha o costume de entrar no sol. Nós que não temos o costume, que trabalhamos numa sala fechada e com ar-condicionado, temos que sair devagarzinho, todo dia, pelo menos uns 10 minutinhos, para o nosso corpo começar a acostumar. Mas é importante a gente tomar sol. Pelo menos 15 minutinhos todos os dias. E o melhor sol não é das 10 horas da manhã, não. Até 10 horas, nem das 2 para frente, não. O melhor sol é o sol do meio-dia. Porque o demais tem D2. E o do meio-dia tem D3. Mas é só um pouquinho. Mas tem gente que não toma nem um pouquinho. Entende? Nem o de manhã. Vamos adiante. E antes disso, eu quero dizer para vocês que funciona, tá? Para quem... Um dia, a nossa filha, nesse período de Covid, naquele tempo lá, a nossa filha ainda bem menorzinha do que ela é hoje. Ela adoeceu e estava com uns caroços assim estranhos no olho. A gente levamos no médico, o médico passou um monte de antibiótico. E eu olhei para a Valéria, a gente vai dar? Ela, não sei. Aí a gente foi para a praça ali, foi para o Parque da Cidade, ali em Brasília, porque a gente tinha outra consulta. Aí eu gastava gasolina, né? Tinha que ir e voltar, né? Eu moro no Valparaíso, era 40 conto para ir e voltar. Então vamos ficar por aqui, nós levamos nosso almoço. Aí ficamos por lá. Enquanto ela brincava ali naqueles balancinhos, quando foi de tarde já tinha sumido tudo, ela não estava mais, tinha nada mais. Eliminou.
Então, só imagina uma plantinha que você bota ela dentro de casa. Você já observou para que lado que ela cresce? Onde tiver luz. Se não tiver, ela pode até morrer. Porque todos precisam de sol, luz solar. É essencial. Próximo. Eu estou andando bem rápido, tá, irmãos? Eu também estou vendo a hora aqui. Confiança, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então tenha confiança. Uma das piores armas de Satanás contra o crente é o desânimo. E ele usa isso, é o principal que ele usa para o nosso meio. Está repreendido em nome de Jesus. Que seja a sua oração, que seja a minha oração, para que Deus mude o que há em mim. O que precisamos ser, a mudança que precisamos fazer em nossa vida. Oremos. Querido maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado pela mensagem que o Senhor deixou por meio das Santas Escrituras de alerta, de atenção. Assim como um objeto tem um manual de instrução, o Senhor também nos deixou o manual. E que o Senhor nos ajude a cada dia a conhecer mais sobre esse manual, a dedicar tempo estudando a lição da escola sabatina, que possamos, o Senhor nos ajudar para que possamos também dedicar tempo estudando a meditação, estudando as escrituras sagradas, Senhor, para fortalecer, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa no dia mau. Que o Senhor nos ajude a ter uma mudança no estilo de vida, não só na alimentação, porque aqui não foi falado só disso, mas em todos os sentidos da nossa vida. Em tudo aquilo que está afetando a nossa saúde física, mental e espiritual. Que com a mente saudável, a gente também vai ter capacidade de compreender o que o Senhor tem a nos falar. Então, por favor, cuida do teu povo, Senhor, aqui nesse momento. No nome santo de Jesus, nós te clamamos. Amém. Amém. Eu vou instalar a porta para esse pedido, tá bom?